Oi, boa tarde. É o Weber falando. Vamos lá. O que é um incêndio, gente? É uma preocupação muito grande. Incêndio é terrível. O prejuízo que o incêndio traz é muito grande, né, em todos os sentidos, né? A globalização do efeito do incêndio é muito grande, porque ele mata, quando não mata, o ferido do incêndio, ele fica com sequelas profundas. Você perde o bem, é certeza. Se for um carro, já era, não tem mais utilidade. Se for a sua casa, pode jogar fora que você perdeu a casa. O terreno você aproveita, mas a casa você vai perder. Você vai perder a casa, vai gastar uma fortuna com demolição e depois gastar outra fortuna para remontar a sua casa. Então, a gente tem que se preocupar. Incêndio é realmente muito difícil. Aí muita gente fala assim, né? Pô, mas como funciona o fogo? Então, o fogo é um triângulo. É um triângulo formado por um combustível, e o combustível, vários produtos, né? Gás de cozinha, o gás metano, gás formado pelo apodrecimento de materiais, como gasolina, querosene, óleo é combustível, né? Todos os tipos de óleos, eles são capazes de gerar chamas, álcool, tudo material, benzeno, tudo material combustível. Ah, tem mais? Tem. Papel, madeira, plásticos, tecido, são materiais altamente combustíveis. Então, nós precisamos no triângulo de três produtos: combustível, comburente e calor. Quem é o combustível? Tudo isso que eu acabei de te falar. Quem que é o comburente? O oxigênio. Eu preciso ter oxigênio. Com oxigênio eu mando bala. Eu queimo tudo que estiver à minha frente. E o calor, né? Depois você começou a queimar. Num determinado momento, o calor está aqui, ele está iniciando. Depois que ele pegou fogo para valer, que tudo está em chamas, as temperaturas são superiores a 450 graus Celsius. Dá prejuízo? Poxa, dá. A pessoa vai sair de lá em que situação? Ou morta ou com sequelas violentíssimas. Então, o incêndio preocupa muito. E é um dos incidentes onde a gente menos tem domínio. A gente tem domínio na água, é lógico que tem momentos que são críticos em qualquer lugar, mas na água em si a gente tem um certo domínio. Agora, as chamas, elas são difíceis de serem controladas. A gente pode ver aí uma casa. Tá vendo? Essa casa aí, com certeza é uma casa de madeira. É uma visão típica de algum lugar onde se usa o wood frame, né? Que é a madeira na construção. Steel frame, aço na construção, wood frame, madeira na construção. Nesse caso aí, deve ser uma casa de madeira e com certeza a temperatura aí é acima de 450 graus Celsius. O que sobrou dessa casa? Muito pouca coisa. Mesmo que eu apague as chamas, quando terminar, tem que demolir tudo, porque essa casa já era, já, é, já afetou o estrutural da casa, né? Qual o impacto do fogo em uma edificação? É gigante, né? É interessante, todo mundo acha que o concreto seca. Não pode secar. O concreto não pode estar isento de umidades. Quando ele está isento de umidades, aí já começou a se criar um perigo muito grande. O concreto, ele cura, e a cura dele é um mínimo de umidade necessário para a existência, né, do concreto. Ele não pode sofrer a perda de umidade natural que tem nele. Quando eu exponho o concreto às chamas, eu tenho uma série de prejuízos. O concreto, ele
está lá protegendo o aço. Normalmente, quando a gente fala em estrutura, né, seja ela pilar ou viga, a gente tem uma armadura de aço e o concreto no entorno. O concreto ele faz um recobrimento da armadura em 3 até 5 centímetros de espessura. Então, se você pegar um pilar e começar a bater nele com uma marreta, você vai ver que de 3 centímetros para frente você vai começar a ver a armadura. Quando ele está exposto a um incêndio, ele vai secando excessivamente. E quando ele chega no seu momento tórrido, ele começa a ter trincas, fissuras, e mesmo que eu consiga apagar esse incêndio, esse concreto já era. Essas fissuras vão permitir que entre ar e, junto com ar, umidade, e essa umidade vai impregnar no aço da armadura, e o aço, quando ele oxida, ele expande, né? Então ele começa a aumentar de volume, ele aumenta de 7 a 8 vezes o volume dele. E quando ele aumenta o volume, ele empurra o concreto para fora, né? Então eu tenho a armadura e o concreto ali recobrindo a armadura. Então, se ele começa a expandir, ele começa a forçar o concreto para fora. Como é uma camada de 3 centímetros, né? Então eu tenho uma armadura aqui, ó, e uma camada de 3 centímetros de concreto. Então, se eu começo a expandir a armadura, ela vai forçando, 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 até que essa capa ela se quebre. E aí a armadura fica todinha exposta. E a armadura, quando começou a enferrujar e expandir, ela já perdeu a sua seção, que é a parte mais importante da armadura, a seção do ferro lá. O ferro tem um diâmetro, né? Ele tem lá uma espessura, um diametral. Se eu comecei a perder esse diametral da peça, eu com certeza vou ter um grande problema. Eu vou perder a resistência que o aço tem. Eu vou perdendo a resistência e ele vai começando a ceder à estrutura, ao peso da estrutura. Lembrando que concreto, 1 metro cúbico, pesa somente 2.500 quilos, né? Então o peso é gigante. E aí a armadura sem resistência ela começa a ir para efeito de ruína. Por isso que um imóvel, quando incorreu um incêndio no imóvel, a probabilidade de perda dele é gigantesca, infelizmente. Então, a gente vem falando incêndio, incêndio, incêndio. A resposta para o incêndio é essa, ele é terrível. Veja só, nós tivemos grandes incêndios no Brasil. Eu vou falar a data e qual foi o resultado. Em 1961, onde nós tínhamos poucas leis, pouca atribuição, pouca regularidade, pouca normatização e pouco resultado da lei sobre os culpados, nós tivemos um incêndio do Gran Circus, um circo americano que esteve, se não me engano, no Rio de Janeiro, em 1961, mais de 500 pessoas foram mortas. Elas estavam dentro do circo, pegou fogo na lona, todo mundo morreu ali dentro, como se estivesse dentro de um forno. Em 72, nós tivemos o edifício Andraus. Pouca gente morreu, 330 pessoas ficaram feridas, mas foi um incêndio violento, perdeu-se, né, o edifício Andraus. Em 74, nós tivemos o Joelma. O Joelma foi terrível, 190 mortos e 330 feridos. Pessoas, 300 feridos, me desculpe. Pessoas pulavam do prédio porque correram lá para cima, né? Chama, desce, nunca suba. Não vai subir no prédio, não, que você vai ficar lá em cima sendo assado, né? Então, o pessoal, ao invés de descer, subiu e foram lá para o terraço. Lá no terraço, o calor tão insuportável que as pessoas começaram a pular do terraço. Então, era uma chuva de corpos. Uma coisa assim, um horror, né? Um circo de horrores, né? A situação.
Aí dali nós fomos para Boate Kiss. Veja, nós estamos falando de 1970. 40 anos passaram. 40 anos de instruções técnicas, mudanças, melhorias, tecnologias, maior conhecimento, maior eficiência, maior eficácia, maior preocupação em cuidar, né, do estabelecimento. Nós tivemos um incêndio onde nós tivemos 242 mortos e 636 feridos. Não é pouca coisa, gente, é muita coisa. O trauma nas pessoas ao redor foram muito grandes, para todos eles, né? Então, os policiais que estavam ali envolvidos com a situação, né, que estavam protegendo as pessoas que estavam do lado de fora e tentando encontrar possíveis soluções para quem estava ali no meio do incêndio. Muitas pessoas foram aposentadas depois do edifício Joelma, pessoas com problemas psicológicos seríssimos. Pessoal do Corpo de Bombeiros, que também participou e saem de lá muito feridos emocionalmente, né? Jornalistas que fazem a cobertura e tem que ficar assistindo pessoas pulando, pessoas sendo queimadas, gritando e você não podendo fazer nada, e as pessoas que estão no entorno, né? Os curiosos que acabam participando. Então, veja, poxa vida, sempre tem muitas pessoas envolvidas. Imagine as famílias dessas pessoas que morreram e dos sobreviventes que hoje estão em cadeira de rodas, tetraplégicos, estão em cama porque não morreram, mas ficaram com sequelas profundas que vão afetar a família inteira. E a gente chega à seguinte conclusão: não dá para aceitar uma Boate Kiss. Não dá para aceitar uma Boate Kiss. Alguma coisa de errado aconteceu ali. Como é que permitiram, né? Como permitem, com tantas instruções técnicas, 45 no total, leis estaduais e leis federais a respeito, treinamento exaustivo, estudos exaustivos, normas, normatizações, instruções técnicas desenvolvidas por bombeiros, engenheiros especializados. Então, uma Boate Kiss, ela não tem resposta. A única resposta que a gente pode dar é que realmente ali houve algum tipo de falcatrua, né? Algo de errado aconteceu. A ocorrência desse processo, desse incêndio, deve ter tido muita corrupção envolvida, né? Duro. A gente sabe, por exemplo, um dos maiores problemas da Boate Kiss nas mortes foram a morte por asfixia, por envenenamento com gás, o poliestireno, que fazia parte do recobrimento interno. Quando a gente vai nas boates, nesses shows, nessas casas de shows, eles têm um tratamento interno com uma placa chamada placa Sonex. É aquela placa que parece a caixa de ovos, né? Com piramidais, né? Piramidais em torno de 45 graus de angulação. O som é uma onda, né? Então, essa onda, para que você pare de ouvi-la, você precisa quebrar ela. E como você faz? Quando a gente faz os 45 graus, olha que interessante que é. Eu vou tentar. A onda vem, né? Então ela vem, ela bate e ela volta para o mesmo lugar. Aí eu tenho uma parede aqui, ó. Aí eu tenho uma parede. Então tá aqui e aqui. Aí eu tenho uma parede. Aí ele bate na parede. Quando ele bate na parede, e a onda veio em 45 graus. Ela vai tentar sair em 45 graus para os dois lados. Aí ela retorna para a caixa de ovo, bate na caixa de ovo e volta. É assim que a gente faz o controle sonoro, a gente quebra a onda. A gente quebra a onda formando a onda sonora, formando ângulos
de 45 graus, quanto maior for a quantidade de pedaços em 45 graus, para quebrar a onda, mais rapidamente a gente deixa de ouvir aquele ruído. E ele tende a não sair de dentro do ambiente. Então, quando a gente vai nesses estúdios que se fecham todas as portas e o cara fica ali dentro e arrebenta a bateria, arrebenta a guitarra, arrebenta o violão, é, e não tem ruído nenhum do lado de fora, é porque todo aquele ruído gerado, todo o som gerado ali dentro, foi quebrado por essas placas, são as famosas placas Sonex. E ela tem que estar dentro, tá? Um entendimento sempre. A placa de controle, ela tem que estar por dentro. Ah, eu tenho um problema de fora para dentro, então eu tenho que pôr a placa lá fora, para que ela quebre o ruído lá fora e devolva o ruído para o ambiente externo. Eu tenho um problema interno, um ruído interno, então eu tenho que pôr as placas por dentro. É assim que funcionam. E essas placas, elas são feitas de um plástico chamado poliestireno. O poliestireno é uma massa rígida, o plástico é rígido. Ah, mas como vira uma espuma? Você injeta na massa um material que é um expansor, TDA, o nome dele. Então, você injeta TDA e ele expande. É onde vira o isopor. O isopor é o poliestireno expandido. Ou então ele vira as espumas que a gente vê aí. Ah, mas como que eu. Por que o isopor e a espuma? A espuma tem uma quantidade maior de TDA. Eu jogo mais TDA no processo, maior a expansão. Eu jogo menos, eu formo o isopor. Tudo bem? Então, esse poliestireno, quando queima, ele tem duas coisas de ruins. Uma, ele gera o gás cianeto. O gás cianeto destrói o alvéolo do pulmão. Ele corrói o alvéolo do pulmão e a pessoa não consegue mais respirar. Quem sobrevive, sobrevive com 1000 problemas respiratórios. Baixo índice de absorção de oxigênio, né? A capacidade de oxigenação do sangue é baixa. Então, é pessoas que sempre estão no limite. Aí ele tem um segundo problema, que foi o que aconteceu na Boate Kiss, que muito pouca gente sabe, né? Mas quando começaram a se atirar os corpos, a grande maioria tinha sido escalpelado. O que significa o escalpelado? Esses plásticos, poliestireno, polietileno, ABS, nylon, eles têm um processo de gotejamento e eles gotejam flamejando. Então ele vem uma gota e no entorno da gota vem chama. Então as pessoas desmaiam por causa do gás cianeto, às vezes podiam até sobreviver, mas elas desmaiam por causa do gás cianeto. E depois do desmaio, o poliestireno em gotejamento bate na cabeça das pessoas, nas costas das pessoas e queimam completamente a pessoa. Então, esse é um resultado de um incêndio. Né? Imagina que judiação, 200 e poucas pessoas que não sabiam para onde ir. Não havia placas de identificação, não havia iluminação de emergência o suficiente, que são cruciais. Cruciais quando a gente fala em AVCB, CLCB. Indicadores. Sempre luz de emergência com placas de indicação bem próximas a ela. Ah, por que próximas? Porque a fumaça ela gera um índice de densidade, né? A fumaça vai tendo um índice de densidade acima de ID 450, IDM, do índice de densidade médio da fumaça. Acima de 450, você não enxerga mais nada. Abaixo de 450, o que estiver próximo a alguma luz artificial, você vai enxergar. Então, ali nós não tínhamos nem placas, nem iluminação de emergência o suficiente, e faltava ainda um trabalho para poder direcionar as pessoas às saídas de emergência. 2013 é um absurdo, né? Se isso aconteceu em 2013, com certeza muita gente ganhou dinheiro para liberar esse AVCB ou CLCB.
Aí, até 750 metros quadrados de área construída, nós temos um tipo de controlador, um tipo de proteção, um tipo de trabalho a ser executado para resolver o problema. Chama-se CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Esse formato de controle é mais ameno, mais suave, mais brando. Em 15 minutos a gente consegue fazer um CLCB. Parece piada, mas em 15 minutos eu monto um CLCB. Eu monto o formulário do PTS, mando para o Corpo de Bombeiros, e enquanto isso eu corro na obra para executar os procedimentos, que são extintor de incêndio proporcional pela área, pela quantidade de área, placas de identificação e lâmpadas de emergência. Pronto, você tem o seu CLCG lá, já feito. O Corpo de Bombeiros vai te pedir fotos, você vai tirar fotos, vai mandar para eles e resolvido. Tudo bem? Só que para você entender, você precisa identificar o imóvel, precisa identificar o tipo de comércio, o grau de perigo que ele tem, uma série de fatores. E elas estão nas ITs entre 1 até 45. Eu mandei as ITs para todos lerem e entenderem um pouco mais. Quando eu atingir 750 metros, eu tenho que ir para o próximo, que é o AVCB. O AVCB ele já incorre em algumas outras exigências. Primeiro, que a área é maior, então a gente já começa a se preocupar mais. Menores áreas, menos gente, mais administração, mais facilidade de administração. A área é maior, vamos ter maior necessidade de controle, nós vamos ter maior dificuldade de acesso ao local, então a gente precisa formar uma estrutura totalmente diferente. Então, a gente vai precisar fazer o AVCB quando? Quando em áreas menores que 750 metros exigirem maior obrigações e maiores controles. Quais? Produtos químicos que são perigosos, material combustível, gás, revenda de gás, depósitos de óleos e materiais que são combustíveis. Aí você é obrigado a fazer um AVCB. Por isso que tem que haver um controle. Alô, bom dia, boa tarde. Pois não, fazemos AVCB, CLCB, preciso de alguns dados. Aí você tem que começar questionando. É grande? Não, é pequeno. Me manda o endereço que eu consigo entrar aqui pelo Google Earth e ver o local, eu consigo ter uma visão de cima, frontal, fundos, lateral, consigo ver todinha essa parte do imóvel. Fica fácil você já ir tendo uma visão dele. O que você faz? Ah, meu amigo, eu armazeno ácido. Parou. Já não dá mais para fazer CLCB, tem que ser um AVCB. Meu amigo, eu sou uma revenda de gás. Parou. Já não dá mais para fazer CLCB. Tem que ser um AVCB. É um posto de gasolina. Parou. Ele pode ter 100 metros quadrados de área. Pode ter uma bombinha lá. Tem combustível, altamente combustível, inflamável. Pode parar tudo, muda se sai do CLCB e vai para o AVCB. CLCB, empresas de pequeno, médio e grande problemas, sempre sem inflamáveis ligados, porque a gente pode ter comércio. Ah, eu tenho um comércio de pouquíssimo perigo. Ah, o que eu faço lá? Pô, meu amigo, eu vendo ferro. Probabilidade de queima é muito pequena. Probabilidade de incêndio no ferro é muito pequena. Aí eu tenho uma loja lá que eu vendo papel, plástico, eu tenho lá uma areia, pedra, cimento, classe média, o perigo é médio. Ah, amigo, eu trabalho com muito papel, muita madeira, bom, aí já vai ficando mais perigoso, mas ele ainda continua podendo ser enquadrado no CLCB.
E o que que acontece? Muito simples. Quando a gente pega lá as ITs, elas falam para a gente, ela tem tabelas onde ela diz assim: que tipo de comércio que é? O que que vende? O que que faz? É escola? É comércio? Que tipo de comércio é indústria? Que tipo de indústria? Então, existe uma tabela. Essa tabela vai determinando para você os graus de dificuldade: pequeno, médio, grande. Aí, dentro dele, existem fatores que você tem que aplicar. Ah, é pequeno. Pô, 2 extintores de incêndio em 750 metros quadrados de área. Rapaz, é médio. Aí você tem que aumentar. É para tantos metros quadrados um extintor de incêndio. Precisa ter placa de identificação, precisa ter algum controle grande. Aí aumenta-se a quantidade de extintores de incêndio, aumenta-se a quantidade de lâmpadas de emergência. São aquelas lâmpadas que, quando acaba a energia, ela acende. Ela tem uma bateria com duração de até 3 horas, né, de resistência. E procedimentos maiores para que você tenha controle. E esse é o CLCB. O AVCB não. Aí a gente já muda completamente os nossos procedimentos. A gente tem que ter maior atenção e maior empenho do pessoal que vai fazer o processo. Ah, mas por quê? Porque requer maior exigência de segurança, né? O espaço tem que ter entrada para ambulância e entrada para os caminhões. Bom, são 3 caminhões que vão normalmente do Corpo de Bombeiros. Um é o de atendimento de emergência. Então, o pessoal chega preparado com tudo: cordas, chega preparado com pranchas, chega preparado com materiais para fazer rapel. Eles vêm preparados para tentar te tirar de dentro do incêndio. Aí, 2 é o caminhão pipa. Eu tenho um caminhão que vem com uma bomba, um sistema e só água dentro, que ele vai te dar assistência. E vem um terceiro, que é o pessoal que vai ligar as mangueiras para poder combater um incêndio, e também tem uma bomba que chama-se bomba de recalque e bomba jockey no sistema. Tudo bem? E para a gente fazer o AVCB, a gente tem que calcular tudo: qual vai ser a tubulação, quantidade de curvas, quantidade de hidrantes, aonde esses hidrantes têm que ser colocados, junto com eles os extintores de incêndio. Então, existem exigências para você fazer um AVCB. Quanto maior a empresa, mais profundo tem que ser esse AVCB. Tudo bem? E lembrando que a instrução técnica do Corpo de Bombeiros tem 45 e todas elas falam sobre o incêndio em si. Então, você tem que aprender a ler e aprender a ter um pouquinho de paciência e adquirir um pouco de conhecimento sobre as ITs, que elas são muito importantes. O CLCB, a gente encontra quase tudo na IT 42. Nela a gente tem lá como deve ser emitido um projeto técnico simplificado. Esse é um documento fácil de ser utilizado, né? Como saber a quantidade de extintores, fica na IT 21, que ela vai te explicar em detalhe como devemos planejar as quantidades, posições, demarcações e tipos de extintores de incêndio. Aí, placas de identificação, elas vão estar na IT 15. E a IT 20 vai explicar sobre as sinalizações de emergência, onde devo colocar a luz de emergência, além das ITs que precisamos sempre estar preocupados com o bom andamento do local. Condições como acessibilidade devem ser respeitadas em todos os locais que você vai fazer o procedimento para emissão de um CLCB. É imprescindível ter guardado nos seus documentos a NBR 9050. Ela vai lá falar tudo para você sobre acesso, sobre acessibilidade, sobre aceitação. Ele vai te dizer, você vai aprender o que é um corrimão, por que que o corrimão não pode ter ângulos de 90 graus, porque você perde o dedo.
a posição que ele tem que ficar, o diâmetro menor que tem que ter um corrimão, a altura que ele tem que ter, porque tem que ter a meia barra no caminho, a altura do degrau, tem uma série de informações que a norma 9050 vai te ajudar a entender melhor as condições das ITs. Aí eu tenho um fluxograma de como você deve proceder, né, para fazer um, uma regularização, né, no Corpo de Bombeiros, né, do seu estado. Então, a gente tem aqui um beabá, né? Como eu faço, aonde eu faço, o que ele vai dar certo, o que vai dar errado, quais os retornos, os loopings que você vai ter para poder agir, qual o tipo de processo que você tem que usar. Você vai ter lá as condições, lá está falando, regularização da edificação, sistema via fácil, tem que ser sempre pelo sistema via fácil. Sistema via fácil, eu posso entrar lá porque eu tenho ART, eu tenho CREA, vocês não podem. Aí eu tenho que ter a classificação de risco. Está falando ali, é um projeto simplificado, PTS. Então, possui projeto aprovado? Sim, vai ter que ver a matriz de dispensa de vistorias, né? Então, algumas vistorias serão dispensadas. É caso de CLCB. Então, você vai ter aqui todo o caminho, né, nesse fluxograma de como você deve agir. Além disso, na IT42, a gente vai ter todas as tabelas que identificam qualidade, o tipo e os riscos que você tem no imóvel. Entendam, ó, a IT42 e esse fluxograma que a gente viu agora, eles são interessantes, né? Pode se tornar uma ferramenta de trabalho para você. A IT42 você vai usar no AVCB, CLCB, não importa, vai usar sempre. Aí temos aí um PTS, né? Que é um formulário, né, simplificado para o Corpo de Bombeiros para você fazer o o formulário para você ter o preenchimento dele, né? É muito fácil. Ele tem aqui todas as informações que você vai precisar. E o bacana é que na IT 42 você vai tendo informações. Olha, você vai informar aqui, dizer aqui e ali. Ele vai informando o caminho que você vai seguir para o preenchimento do PTS. Beira, é você quem vai preencher? Sou eu normalmente, mas se quiser, pode ir fazendo esse procedimento, que é um aprendizado, né? Aqui, a gente finalizando, é uma pequena apresentação para que você possa entender como funciona, né? Um CLCB, um AVCB, o que é um incêndio. Incêndio é terrível, a gente não pode se permitir ser tão frouxo, digamos assim, né? Nas tomadas de decisão quanto à preocupação com a segurança. Nós vemos num país onde o quantitativo e qualitativo de normas regulamentadoras, para você que está aí trabalhando, se expondo a perigos, né, no trabalho, para você que quer chegar em casa, né, no final do dia com tudo, né, com todos os dedos nas mãos, com tudo funcionando em dia, que quer chegar em casa, não quer estar cego, nem mutilado, né, em alguma parte do corpo, né, algum dos membros que fazem parte da gente, né, que são importantíssimos. Eu sou um cadeirante, eu tive problema genético e progressivo, e hoje eu divido a minha vida com uma cadeira de rodas. Eu falo sempre para todo mundo que eu sou um cara extremamente folgado, porque onde eu chego, eu já chego com a minha cadeira. Mas é muito difícil, né? A perda significativa da sua capacidade de movimentação. Eu já joguei bola, eu já andei de moto, andei de bicicleta, corri, andei
não haviam limites, né? Na minha vida não haviam limites para mim fazer as coisas. E quando a doença começou a tomar conta de mim, os limites foram impostos. Não é fácil, mas é uma luta árdua, diária. É uma luta que você tem que se adaptar, né? Eu, uma pessoa normal, eu discuto muito sobre essas questões. A questão de você nascer o deficiente. Então, muitas experimentações você infelizmente não terá. Uma criança que logo depois que nasce tem uma paralisia infantil ou que nasceu com algum problema, essa pessoa não terá algumas experimentações que eu tive. Eu corri, eu andei, eu brinquei, eu me diverti, eu andei de bicicleta para cima e para baixo, andei de moto, dirigi carro, tive uma independência total. Eu olhava e pensava, eu faço e fazia. Eu montei máquinas, eu participei de projetos de construção de fábricas, eu montei muitos equipamentos, eu tive oficina de moto, tive oficina de carro, desmontei muito motor de carro. Eu gosto da parte de mecânica, trabalhei muito com isso. Então, eu tenho um universo anterior e posterior. Eu tenho um universo de antes do meu problema, da continuidade quando iniciou o meu problema, e hoje de todas as limitações que eu tenho. Infelizmente, eu não sou capaz de fazer muitas coisas. Eu dependo muitas vezes da minha esposa, que é fantástica, ela é baita mulher. E eu preciso de outros. Até é um grande prejuízo quando você precisa de outros, porque você sempre será o resultado do fracasso, enquanto os outros se aproveitam dessa situação, porque eles se aproveitam da sua permanência, da sua capacidade de resiliência, de você ser rígido e não se curvar aos problemas e continuar lutando. E as pessoas veem como flashes na sua vida, né? Você acredita que elas possam ser suas pernas e, infelizmente, não são. E você é quem paga o pato no final das contas, porque você não corre. Dizer que não corre, você não corre no sentido geral, por não poder e também por ser uma pessoa de coragem, de enfrentar os problemas e mesmo sendo massacrado, estar ali e falar: estou presente. Então, se a LCB e a VCB têm uma importância muito grande na segurança de nós, né? Nós viveremos em uma condição fantástica enquanto a gente se preocupa não só com a gente, mas com os outros, né? A tal da empatia. Vamos nos doar um pouco para saber, para ver o quanto as outras pessoas também sofrem e saber também o quanto a gente pode trabalhar para que pessoas não acabem como você, né? Machucado, ferido e, e com sequelas disso. Então, vejam aí, se precisarem do meu apoio, eu estou à disposição. Meu telefone é o 11 947382272. Precisando aí, a gente faz o seu AVCB, o seu CLCB. A gente vai tentar te ajudar o melhor que a gente puder para fazer um serviço bem feito e agraciá-lo com uma execução perfeita. A luta é essa, diariamente lutando para ser melhor. Usar
o que nós temos, o melhor que nós temos para entregar o melhor para os nossos clientes. Obrigado.